Queria convidar você a abrir a sua Bíblia. Primeiro, abra em 1 Coríntios 10, 5, 6, por favor. 1 Coríntios 10, 5, 6. Foi o texto que eu falei, e eu pedi para eles colocarem essas pregações, para que vocês ouçam, assistam de novo. Eu entrei lá para assistir, estou assistindo tudo de novo, e falei, e aqui já vai, porque domingo eu falei para compartilhar, para fazer, queria agradecer, porque bastante gente compartilhou e fez, e foi muito bacana. E daí, essa pregação que foi compartilhada, que foi domingo passado, teve 100 e poucas visualizações. Eu falei, nossa, essa que foi compartilhada, teve 100 e poucas, quantas as outras? Eu fui ver as outras, tem 30 visualizações. Eu falei, então significa que nem o pessoal da igreja pega para assistir de novo. Porque se a gente pegasse para assistir de novo, e são pregações que às vezes a gente assistindo de novo, traz alimento para a gente. Falando, não estou, nosso pastor está querendo que, não, falando todas as minhas, do pastor André, do pastor Mário, do Lucas, são pregações que a gente pode, num tempo como esse, que a gente está falando sobre as pregações de quinta-feira sobre o Espírito Santo, meu querido, a importância, só é possível a gente ter uma vida vitoriosa se formos controlados pelo Espírito Santo. Pastor, mas como que eu sou controlado pelo Espírito Santo? Pega as pregações de quinta-feira, daí eu vou lá, 30 visualizações, no culto domingo à noite aqui tem mais de 200 pessoas, e que não vem todo mundo, se viesse todo mundo, mais 300 pessoas, se cada pessoa pegasse no domingo e falasse assim, olha, durante a semana eu vou assistir 15 minutos na segunda, parar ali, vou assistir mais 15 minutos na terça-feira, a pessoa conseguiria assistir as pregações. A gente teria pelo menos, se só o pessoal da igreja assistisse, a gente teria pelo menos 300, 400 visualizações só do pessoal da igreja. Imagine se a gente começasse. Então, são pregações que vão trazendo alimento. Pessoal que está com Covid aí, qual é a maior recomendação? Estou sentindo fraqueza. Não para de se alimentar. Tem que se alimentar, porque o corpo vai ficando fraco. Quem está se sentindo fraco espiritualmente, com tanto bombardeio de tantas coisas, se alimente. Se alimente. Me alimente da palavra, de ouvir pregações. Está lá, o alimento está ali à disposição de vocês. Mas não tenho tempo, mas tempo de assistir um filme, tempo de assistir uma série, tempo de assistir, de ver 500 mensagens no WhatsApp, de mandar mais 388, tempo para tudo isso daí. Eu estou semeando na carne e quero colher no espírito. Ouça a pregação de quinta-feira, você vai entender o que eu estou falando. Mas vamos lá, senão eu não paro de falar também, daí como que vocês vão ouvir de novo, né? Não estou aguentando nem ouvir aqui, vamos lá. 1 Coríntios 10, 5 e 6. Contudo, essa é o texto que eu coloquei na pregação passada. Contudo, Deus não se agradou da maioria deles, por isso, os seus corpos ficaram espalhados no deserto. Essas coisas ocorreram como exemplos ruins para nós, para que não cobicemos coisas más, como eles fizeram. É para a gente não fazer o que eles fizeram. E daí eu dei exemplos e falei, olha, são atitudes como dúvida, rebeldia, acomodação. Agora, em contrapartida a isso, vem Hebreus 12, de 1 a 2, por favor. Que, diferente do que o autor de Coríntios, o apóstolo Paulo fala, agora esse autor está falando assim, não gente, agora tem alguns exemplos, um monte de exemplos, que a gente precisa seguir. Exemplos bons. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, nós que estamos rodeados por tanta gente, tantos exemplos positivos, tantos testemunhos, livremo-nos de tudo que nos atrapalha, de tudo isso que nós temos vivido, e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta,
tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, a afronta, e assentou-se à direita do trono de Deus. Não dá nem para falar um amém, tá? A gente está, meu querido, esse texto que o autor está falando, gente, olha, vamos olhar para esse monte de testemunha que nós vamos falar aqui um pouquinho do capítulo 11, esse monte de gente que teve situações difíceis, que enfrentaram fogo, que enfrentaram espada, que enfrentaram situações, perseguição, e eles não pararam, eles prosseguiram. Nós que estamos passando por aflições, por dificuldades, por embaraço, a gente precisa deixar tudo isso de lado. A gente, não, um dia eu estou feliz, um dia eu estou alegre, outro dia eu tenho problema no trabalho, outro dia aparece mais uma pessoa com Covid, outro dia um culto legal, outro dia um culto mais ou menos, um dia a igreja parece que vai, outro dia a igreja parece, deixa tudo isso e para de olhar para isso, porque se você ficar só olhando para isso, você vai parar, mas você não pode parar, você tem uma carreira que foi proposta por Jesus, e você precisa prosseguir. Só que se você ficar olhando só para essas coisas, você vai parar no meio do caminho. Por isso que você precisa olhar para essas testemunhas, e olhar para Jesus, porque essas pessoas foram vencedores, eles não deixaram que os problemas, os testes, as provas, as aflições fizessem eles parar, pelo contrário, eles prosseguiram, eles venceram, nada fizeram eles parar, eles foram aprovados. Precisamos olhar da mesma maneira como o autor lá de Coríntios fala, olha e não faça aquilo que eles fizeram, não tenham essas atitudes, não tenham dúvida, não sejam rebeldes. Agora, o que vocês precisam? Vocês precisam olhar para Jesus, vocês precisam olhar para esse monte de gente que passou por isso que nós estamos passando, mas eles não pararam, eles prosseguiram, eles venceram, em nome de Jesus. E se nós olharmos para eles, olharmos para Jesus, nós também vamos vencer, nada vai nos parar, não será tribulação, não será espada, não será angústia, nada mais pode nos deter, porque em nós existe o poder do nome de Jesus. Meu querido, então, quando o autor fala no versículo 1, essa nuvem, tão grande nuvem de testemunha, ele está falando sobre alguns personagens bíblicos do capítulo 11, se você for ver, o capítulo 11 está relatando um monte de homens de Deus, heróis da fé, chamado a galeria dos heróis da fé, está falando, se eu começar, eu não vou ler aqui, mas eu vou citar o capítulo 11, versículo 4, 5, 7, 8, 20, 21, 22, 23, está falando sobre Abel, sobre Enoque, sobre Noé, sobre Abraão, sobre Isaac, sobre Jacó, sobre José, sobre Moisés, sobre Raabe, sobre Gideão. Coloca o versículo 32 em diante aí, do Hebreus 11, por favor, 11, 32 em diante. Está falando de todos esses, daí ele continua, que mais direi? Não tenho tempo para falar de Gideão, está parecendo eu pregando aí, não tenho mais tempo de falar de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefité, de Davi, de Samuel e os profetas, os quais pela fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, alcançaram o cumprimento de promessas, fecharam a boca de leões, apagaram o poder do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, tornaram-se poderosos na batalha e puseram em fuga exércitos estrangeiros. O que o autor do capítulo 12, olhando, agora coloca de novo o capítulo 12, versículo 1, ele está falando desse povo aí, ele fala, portanto, também, visto nós, uma vez que estamos rodeados por tanta gente boa, tantos testemunhos, tantas pessoas com testemunhos como esses, livremo-nos de tudo que nos atrapalha, do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Qual é a corrida que nos é proposta, meu querido?
é a vida de Deus, são os projetos, os planos, o propósito que Deus tem para mim e para você, e que essas lutas, e que esses problemas da vida, o que Deus quer para mim? Ele quer que eu esteja aqui pregando, Ele quer que eu esteja compartilhando a palavra dEle, Ele quer que eu esteja, de repente, compartilhando, falando, olha, Deus tem o poder de curar, Deus tem o poder de está cuidando, Deus está no controle. Só que, o que o dia a dia está falando, é assim, Marinho, para de falar, porque está ficando feio. Você vai lá, fala um negócio, parece que na semana seguinte tem outra coisa. Marinho, para, porque, maneira, porque está complicado, você não está percebendo que está difícil, a situação está difícil, você vai continuar falando que essa palavra é infalível, você vai continuar falando que essa palavra é fiel. Marinho, olha, você está sofrendo, Marinho, a tua alma está batida, você vai lá, fala e fica gritando, porque está, Marinho, para, não é assim com você também? Não é assim com você na tua casa, em relação a isso que você está vivendo com teu marido, com a tua esposa, com os seus filhos, com a enfermidade, com o pai, com toda essa situação? Não adianta, você vai lá na igreja e ouve tudo isso daí. O que essas situações, elas vêm para de alguma maneira fazer isso, nos parar. Mas daí vem o texto e fala, deixa tudo isso, não para não, porque tem uma corrida, e uma corrida que vai te levar para o pódio, que tem uma coroa esperando, uma coroa de vida, uma coroa de justiça, tem alegria, tem paz, tem tudo aquilo que Deus sonhou para você. Por isso que o inimigo fica doido, por isso que ele fica soprando, por isso que ele fica falando, parece o lobo mau, tentando destruir tudo aquilo que a gente vai construindo no Senhor. Mas, continuando e falando, a gente poderia falar de tantos personagens, mas eu queria falar sobre, vou começar com um aqui, vou ver até onde vai aqui. Quais as atitudes que em meio a tudo isso pode nos conduzir à aprovação, ou a continuar, a não parar no meio do caminho? O primeiro personagem que eu escolhi foi Abraão, que inclusive está nessa galeria aí dos heróis da fé. E a primeira atitude que nós vamos conseguir vencer e passar por tudo isso, é justamente essa palavrinha tão importante, tão pequena, mas tão fundamental para nós, para o povo de Deus, chamada fé. Fé é o oposto da dúvida a respeito da palavra de Deus. O que lá no jardim, a serpente, o inimigo tentou colocar na mente, no coração de Eva, foi a dúvida. Eva, será? Deus disse isso? Mas na verdade não é bem assim o que Deus disse. Na verdade, o dia que você comer, você vai ser igual a Ele, você vai, foi gerando, será que é assim? E nós, meu querido, diante de todas essas circunstâncias, o que vem é a dúvida, que eu falei. Agora, qual é o antídoto da dúvida? Qual é o que pode realmente fazer com que a dúvida suma da nossa vida? É a fé, é a confiança. Agora, a fé, a palavra de Deus fala que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a pregação da palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. A gente, como tem faltado a gente ouvir a palavra de Deus. A gente tem tempo para tudo, mas a gente não tem tempo para ouvir a palavra de Deus. A gente tem tempo para tudo. Eu queria que você fizesse um desafio. Comece a marcar o tempo que você gasta lendo mensagem no WhatsApp. Eu queria que você começasse a marcar o tempo que você gasta no celular, lendo reportagem, vendo um monte de coisa. Eu queria que você marcasse o tempo que você gasta. Você vai começar a perceber que você não lê a Bíblia não é por falta de tempo.
você não ouve mensagem, não é por falta de tempo, é porque a tua natureza, ela gosta de coisas que opostas ao que o Espírito quer e o que o Espírito precisa. E o Espírito, ele nos impele a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é aquilo que vai nos encher de fé, e a fé é aquilo que vai nos fazer não parar diante dos obstáculos da vida. A fé é aquilo que a hora que aparecer uma enfermidade, eu vou falar assim, e agora não dá para continuar, porque essa barreira é muito grande. Não, se eu estiver cheio da palavra de Deus, eu vou falar assim, nossa, essa barreira é do tamanho do monte. Eu vou lembrar que a palavra de Deus fala assim, se eu tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, eu vou dizer para esse monte, saia daqui, vai para lá, e será feito dessa maneira. Sabe, eu vou lembrar que Deus é aquele que pode fazer infinitamente mais do que tudo que eu pensar ou pedir, conforme o seu poder, o poder de Deus que opera em mim, para que Ele receba a glória. Eu vou começar a lembrar que desses heróis que apagaram o poder do fogo, eu vou lembrar desses heróis que da fraqueza tiraram força. Então quando eu estiver fraco, eu vou lembrar da palavra de Deus que fala que quando você estiver fraco, aí você estará forte, porque daí é o meu poder que se aperfeiçoa na fraqueza. Quando eu me sentir fraco, eu vou lembrar de tantos textos, a palavra de Deus. Agora, se eu não ouço, se eu não leio, se eu não me alimento, sabe o que vai ficar na minha mente, no meu coração? É o que o médico falou, é o que o marido falou, é o que a esposa falou, é o que o filho está fazendo, são só as circunstâncias. Porém, nós não somos daqueles que vivem por circunstâncias. Nós, o povo de Deus, é o povo que vive pela fé, é chamado povo que vive pela fé. Se o meu povo não vive pela fé, eu não me agradarei dele. Sabe, olha, eu falando de Abraão, Hebreus 11:8, falando sobre incertezas, porque nós temos muitas incertezas, meus queridos. A gente está vivendo um tempo de incerteza. Eu já vi muita gente, está todo mundo com esperança nessa vacinação, e já está um monte de coisa, você viu que está voltando lá, lá onde que está, na Europa, que já estava todo mundo podendo ficar sem máscara, já está voltando já tudo lá. Será que vai acontecer assim no Brasil? A hora que a gente começar, será que a gente estava pensando que é tempo de incerteza? Agora eu vou viver baseado em incerteza? Eu vou ter minha vida, será que vai, será que não vai? Será como que vai ser? Será que a vacina... e aí, minha vida? Eu não construo nada se eu tiver uma vida pautada em incerteza. O meu futuro é incerto. Não, meu futuro é incerto se eu ficar tentando me apegar nas circunstâncias, nas coisas, nas notícias. Mas se eu me apegar num Deus que pode todas as coisas, que estará no futuro lá comigo, me sustentando, eu posso ter a certeza de que Ele vai me guardar, me sustentar e vai me levar em segurança, independente de como estiver o Brasil, de como vai estar tudo, porque eu estou nas mãos dEle. Eu não estou no Brasil, eu estou no Brasil, mas eu estou, antes de estar no Brasil, eu estou nas mãos dEle. Hebreus 11:8 diz assim: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Embora ele obedeceu, ele foi, ele se dirigiu sem saber, ou com algo incerto, com algo que ele receberia lá na frente. Ele se move na incerteza, mas na incerteza humana, mas na certeza divina, porque ele se move pela fé. O texto começa, se a gente não pegasse o comecinho ali, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança. Nossa, mais tarde, embora não soubesse para onde estava indo, incerteza, uma coisa futura, que não, só incerteza, mas lá no começo, pela fé, e pela fé a gente joga toda essa segunda parte, não tem certeza, não tem segurança, por isso que ele pode obedecer, por isso que ele pode confiar, porque quem prometeu
é fiel para cumprir, mesmo que seja amanhã, mesmo que eu não esteja vendo, mesmo que eu não saiba, porque eu não sei. Quando Deus chama lá no capítulo 12 de Gênesis, vai para uma terra que eu te mostrarei. Espera aí, imagine hoje para a gente. Ó, sai daqui, vai, você larga aqui teu trabalho, você vai lá para a África cuidar de criança, porque eu estou mandando. Mas como que vai ser? Não, vai porque eu vou estar com você. Nossa, que coisa doida. Mas tem muita gente que faz isso, sabia? Tem muita gente que faz e vive o sobrenatural e volta para cá, para as igrejas, e começa a contar os testemunhos, as igrejas ficam assim, ó, é assim, Deus continua fazendo. Agora, se Deus faz isso, por que não pode fazer isso na tua casa, na tua família, com você, quer no seu trabalho, na tua família, no teu casamento, com o teu filho, porque Ele é o mesmo ontem, hoje, será para todo sempre. Então, vamos deixar de ouvir, de pensar, como que vai ser essa semana, como que vai ser o ministério infantil, como que vai ser isso? Eu não sei, eu sei que eu confio no meu Deus, e o meu Deus vai estar ali amanhã, vai estar semana que vem. O meu Deus está com meus pais, o meu Deus está com as pessoas que pegaram Covid, o meu Deus está com essa igreja, o meu Deus está com essa cidade, o meu Deus está com o Brasil, o meu Deus está no futuro. Nós precisamos viver com fé, o oposto da dúvida. Romanos 4, 18 a 22, primeira parte fala sobre a incerteza do lugar, da terra. Agora, olha só, a fé continua também, quando se diz respeito sobre a família. Romanos 4, 18 a 22, Abraão, contra toda esperança, olha só, contra toda esperança. Você pode estar aqui, pastor, tem algumas coisas que eu já perdi a esperança. Então, contra toda esperança, não tem mais esperança, Abraão, contra toda esperança, em esperança creu, tornando-se assim pai de muitas nações. Ele não tornou pai de muitas nações antes de crer, de ter esperança contra a esperança. O resultado foi de, mesmo na desesperança, ele ter esperança, mesmo ele crendo contra as impossibilidades, porque ele creu, assim tornou o pai de muitas nações, como foi dito ao seu respeito, assim será a sua descendência. Sem se enfraquecer na fé, reconheceu que o seu corpo já estava sem vitalidade. Não é aquela coisa de ficar negando, nós estamos negando a situação do país, nós estamos negando tudo isso, não é para você negar a tua situação, nossa, minha situação está difícil. Não, ele não negou que o corpo dele já estava sem vitalidade. Fé não é você virar um cara assim, não, negacionista, não. É você saber que independente da impossibilidade humana, existe uma possibilidade divina, e é nessa possibilidade que você se apega. E quando você se apega e começa a viver, e começa a declarar, e começa a ouvir sobre essa possibilidade divina, você começa a fortalecer a tua fé. Agora, quando você fica só, não posso, meu corpo não dá, está difícil, o país não vai, a situação não vai, e não sei o que. Você vai se fortalecer na fé? Você vai se fortalecer na fraqueza, você vai se fortalecer na desesperança. Como que ele se fortaleceu na fé? Sem se enfraquecer na fé, reconhecendo que o seu corpo já estava sem vitalidade, pois já contava cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vigor. Mesmo assim, não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé, dando glória a Deus, e deu glória a Deus, estando plenamente convencido, convicto de que Ele era poderoso para cumprir o que havia prometido. Meu querido, nós precisamos, pode colocar o 23, foi o 22? Não, 22 mesmo. E em consequência, isso lhe foi creditado como justiça, ou ele foi aprovado em toda essa situação. Ele teve que esperar 25 anos, ele teve que esperar, paciência, espera, impossibilidades, incertezas, mas porque ele viveu pela fé, ele lembrava da promessa, e ele
quando ele estava se enfraquecendo, Deus chegava para ele, e aqui vai algo importante, Deus chegava para ele, chamava ele para fora, falava: vem cá, Abraão, você está achando que não é possível? Olhe para as estrelas, olhe para o céu, olha o tanto de estrela, vai ser assim a tua descendência. O que Deus estava falando? Estava reafirmando. Ele estava ouvindo de quem? Do próprio Deus. Ele estava ouvindo a palavra de Deus, Deus mostrando para ele. Abraão, vem cá, pegue as areias aí, vê se é possível contar os grãos de areia. Assim, sabe o que fortalece a nossa fé? E aqui vai meu apelo, e eu tenho falado, meus queridos, sabe por que um pastor, e aqui está uma prova viva de alguém de fé. Alguém, não estou falando isso não, porque se não fosse a fé eu não estaria aqui, se não fosse acreditar que Deus Ele faz. Mas sabe o que acontece? É porque hoje eu me alimento demais da palavra de Deus, da pregação, e isso me sustenta. Eu falei, a Nilva, eu fiz meu último procedimento na coluna, já estava nessa questão da pandemia lá, e a gente começa a assinar tudo lá, 1000 negócios lá, você sabe que você pode pegar, aqui você está no lugar de Covid, você se responsabiliza, você pegar a Covid, e estava bem no começo lá, e estava um caos lá, sabe que aqui tem um monte de coisa. A Nilva foi ficando angustiada, ela começou assim: ai Marinho, por que? Não precisa tanto, e não sei o que, coisa que às vezes quando é para o outro, talvez fosse ela, eu também ficava assim, mas como era para mim, eu estava tranquilão, estava assim e tal, e ela foi ficando, e chegou uma hora que eu estava firmão do lado dela assim, mas da hora que ela saiu, e eu fui lá, da hora que eu estava lá dentro, comecei a ficar assim, eu olhava para tudo, parecia que eu via assim, Covid, maca assim, Covid, comecei a ficar assim, meu Deus, eu comecei a ficar meio assim, começou a querer dar uma angústia em mim assim, mas parece que instantâneo, começou a vir uma enxurrada de versículo, começou assim, parecia que eu sentia assim, parecia não, é o Espírito mesmo assim, vindo sobre a minha vida, assim, falando: eu estou aqui com você, cara, estou aqui, e daí começou a trazer, sabe, então isso é o que a gente precisa, a gente vai se fortalecendo. Nossa, eu queria ter a fé do pastor, eu queria ser forte igual o fulano, eu queria, se alimenta da palavra de Deus, quer ser igual a Abraão, ouça a palavra de Deus, receba Deus, pegue você, deixa Deus pegar em você, levar você lá para o céu, falar: olha, está vendo isso? Aquilo era a palavra, não tinha, mas hoje é a Bíblia, hoje você abre a Bíblia, hoje você ouve uma pregação, e aqui, ouça a pregação do seu pastor. Esses dias eu tive uma conversa e fui chamado a atenção, que depois Deus ministrou comigo, chamado a atenção de uma maneira bem delicada, mas eu realmente recebi, depois quero até conversar com a liderança. A gente ouve tantas mensagens, e às vezes a gente ouve do pastor aqui, e tem essa tanto aí no YouTube, e eu queria falar como que as mensagens aqui são produzidas. Eu oro, essa mensagem aqui que eu estou falando, eu queria ter pregado há uns 3, 4 domingos atrás, mas domingo passado, lembra que Deus falou: não é essa, é igual, vocês recebem alimento personalizado, é o que Deus tem para vocês, aquilo que Deus Marinho, é isso que a igreja está precisando. Às vezes, o que se tem na internet é algo legal, e é bom, não estou falando contra, mas o que mais vocês precisam é do alimento que se tem aqui, porque esse é o que Deus traz direto para vocês, porque é o que vocês precisam. Então, meus queridos, faça uso mais disso daqui, realmente ouça mais 1, 2, 3, porque isso vocês vão perceber que a fé de vocês vão sendo fortalecida cada vez mais. Por último, dessa fé aqui, Hebreus 11, 17 a 19, Hebreus 11, 17 a 19, pela fé, Abraão, quando Deus o pôs à prova, ofereceu Isaque. Quando Deus pede Isaque como sacrifício, o filho da promessa, Deus vai e fala: Abraão, entrega o seu filho para mim. Abraão, pela fé, quando Deus o pôs à prova nessa questão, ofereceu Isaque como sacrifício. Aquele que havia recebido as promessas estava a ponto de sacrificar o seu único filho, entregar para o Senhor, embora Deus lhe tivesse dito: por meio de Isaque a sua descendência será considerada.
Abraão levou em conta que Deus pode ressuscitar os mortos e figuradamente recebeu Isaque de volta dentre os mortos. Quando Abraão é provado na questão de entrega, fé tem a ver com confiança. Fé igual a confiança, é você saber que na incerteza eu vou confiar. E quantas vezes será? Eu não tenho certeza se Deus vai curar, se Deus vai fazer, mas eu vou confiar que Deus está no controle. Eu não sei dessa situação, eu vou confiar. Mas também fé tem a ver com entrega. Quem confia, entrega. Quem confia, entrega o seu amor, a sua paixão, entrega tudo que tem. Quando Abraão é provado, ele fala: Deus está pedindo meu filho, eu vou entregar porque é dele, ele que deu. E se ele está pedindo, eu sei que ele é poderoso até mesmo para ressuscitar meu filho. Ele é poderoso para fazer algo maior, porque ele que deu. Meu querido, fé tem a ver com entrega. Nós muitas vezes temos medo de entregar relacionamento, temos medo de entregar o nosso tempo, temos medo de renunciar a algumas coisas, a gente tem medo. Fé é fundamental para que a gente coloque a nossa vida, tudo que somos, tudo que temos, família, ministério, trabalho, tudo isso nas mãos de Deus. Eu estou com medo de perder meu trabalho, se continuar essa pandemia, talvez, como que vai ficar meu trabalho, minha situação financeira? Entregue diante do Senhor, porque Deus é fiel para cuidar, para guardar, e Ele é poderoso, como Abraão falou, se Ele levar, Ele é poderoso para devolver. O Deus que pode fechar uma porta, Ele é poderoso para abrir 2, 3, 10 portas. Confie no Senhor, porque daí você vai passar essa provação, sem entrar em depressão, sem de alguma maneira, sem ficar desesperado, sem pensar em desistir da vida cristã, porque não estou conseguindo. Não, talvez seja uma prova, e eu vou entregar. Talvez eu não vou receber aqui. Talvez vou receber ali na frente, mas eu sei que se Deus falou, eu vou receber, eu posso esperar, porque Ele é fiel. Fé é isso. Primeira atitude que conduz à aprovação ou à continuidade é a fé, em nome de Jesus. Amém? Segundo personagem, quero usar José como alguém que foi provado, foi esse tal de José aqui. E eu queria colocar qual atitude? Superação. Eu queria falar que qualquer outra atitude que venha depois da fé é baseada na fé. Tudo, se não for por fé a gente não consegue superar, se não for por fé a gente não consegue fazer nada. Mas eu queria falar então que pela fé a gente pode superar. José, você conhece a história, foi aquele que foi vendido pelos irmãos. Foi adolescente por volta de 16 anos, 17 anos, ele foi vendido pelos irmãos, era o filho preferido, um menino que sonhava, Deus tinha planos e projetos para ele, era um menino fiel a Deus. Os irmãos dele tramam contra ele, queriam matar, lançam ele numa cova lá e queriam matar, mas daí falaram: não vamos matar não, porque senão Deus vai requerer o sangue dele, vamos vender ele. Passou uma caravana lá de ismaelitas, colocaram ele para ir para o Egito, levaram ele para longe, e ele começa a viver um drama terrível. Aquele menino mimado, aquele menino que tinha tudo, tinha o amor do pai, tinha o aconchego da casa, da família. De repente ele vai e agora se torna escravo, não é mais dono do seu nariz. Ele começa a ser maltratado, ele começa a lidar com as memórias. Nossa, meus irmãos fizeram isso, meus irmãos falaram, meus irmãos me enganaram, meus irmãos me traíram. O que eles fizeram? Será que eles vão fazer alguma coisa com meu pai? Dá para imaginar a cabeça desse José? E chega no Egito, ele com a luta, mas como escravo ele começa a melhorar. E daí a hora que ele está na casa de Potifar lá, conseguindo melhorar como já um escravo, mas o escravo chefe da casa lá, a esposa de Potifar inventa uma situação lá, mente a respeito dele, ele é lançado numa masmorra como prisioneiro. Então são tantas coisas. Lá como prisioneiro ele passa, eu sei que passa 13 anos, 13, 14 anos,
dele viver nessa vida de escravo, de traição, de mentira, de acusação, de tantas coisas, até Deus colocar ele diante do faraó, e ele é colocado numa posição lá, como segundo do Egito. Mas se você pegar a história, você vai perceber que em todas essas situações, fala assim, mas Deus era com ele. Ele foi para a casa de Potifar, e Deus era com ele, Deus estava com ele. Foi para a prisão, para a masmorra, mas Deus estava com ele. Então, meu querido, em meio a tudo isso que ele vive, traição, os conflitos emocionais dele, que poderia levar ele para uma vida de amargura, de raiva, de tantas coisas que tem levado muita gente, por causa de traição, por causa de perda. Perdi meu pai, perdi minha família, perdi o amor, perdi a liberdade, perdi tudo isso. Mas a hora que ele chega lá, diante do faraó, e é restaurado, restituído, o faraó dá a filha do sacerdote ali, ele casa e ele tem filho. E daí nesses filhos ele coloca o nome, e ele demonstra algo muito interessante, que demonstra essa superação que eu quero falar com você. Versículo Gênesis 41, 51 e 52, olha só os nomes que ele coloca. Gênesis 41, 51 e 52, por favor. Depois, quando José ele é restituído lá, ele é constituído primeiro-ministro, ele se torna o poderoso lá para fazer. Ao primeiro filho, José deu o nome de Manassés, dizendo: Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento. Aqui ele teve uma vida, teve 13, 14 anos de sofrimento, de traição, de tantas coisas terríveis, mas ele fala assim: Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa de meu pai. Porque a gente vai ver que nessa terra do Egito ele sofreu, e a lembrança, eu não vou passar toda a história aqui, quando ele encontra os irmãos dele, ele chora, ele fala: vocês intentaram mal contra mim, vocês fizeram muito mal, vocês me privaram de ter a minha vida com meu pai, a minha vida, vai saber o que... Mas ele coloca aqui, José deu o nome de Manassés, significando, Deus me fez esquecer todo o meu sofrimento e toda a casa de meu pai. E ao segundo filho, chamou Efraim, dizendo: Deus me fez prosperar na terra ou na terra do meu sofrimento, na terra de tudo. Primeiro, Deus me fez esquecer, o filho mais velho. O segundo, Deus me fez prosperar. Só vem a prosperidade ou a bênção depois de superar o passado de tristeza. Se eu não consigo superar toda amargura, toda tristeza, todo lamento, todo choro, se eu continuo preso às perdas, às feridas, aos abusos, a tudo aquilo, eu jamais vou conseguir prosperar, eu jamais vou conseguir andar para frente, eu jamais vou conseguir reconstruir a minha vida, porque eu fico, porque o meu pai, porque meus irmãos, porque fizeram, porque meu patrão, porque a igreja, porque o pastor, porque não sei o que, porque e aquilo, porque eu nasci assim, porque meu querido, não tem jeito. E é interessante na vida de José, que você vai perceber que a história bonita começa depois dessa situação. Depois que ele e para mim, Deus está trabalhando em todo o tempo, porque Deus está falando, Deus está com ele. E o que eu acho interessante, ele fala, né, eu esqueci, Manassés, eu esqueci, Deus me fez esquecer, Deus me fez, o crédito é a Deus,
porque nós sozinhos não conseguimos fazer coisa alguma, mas por isso que nós, pela fé, quando nós nos enchemos da palavra de Deus, quando Deus é conosco, quando o Espírito Santo de Deus está nos conduzindo, Ele nos conduz ao perdão, que é quase impossível, é impossível ao homem. Ele nos conduz, quando Ele começa a nos dirigir, nos guiar, Ele nos conduz a esquecer, a fechar as portas, a ser curado das feridas, a tudo aquilo que de alguma maneira é impossível ao homem. É impossível a gente, de repente, depois de encontrar os irmãos que tentaram matar, tentar jogaram ele foram responsáveis por todo o sofrimento dele. Ele deu abrigo, ele cuidou desses irmãos, ele cuidou dos filhos dos irmãos. Quando o pai morreu, os irmãos ficaram com medo. Agora, ele deve ter cuidado, falando a respeito de José, ele deve ter cuidado de nós por causa do nosso pai. Foram lá, a gente vai servir você. José, vocês estão achando que eu estou no lugar de Deus? Vocês intentaram mal contra mim, mas Deus tornou em bem. Ele sabe que todas as coisas, Deus age em todas as coisas. Deus agiu na vida de José, tudo aquilo que ele passou de coisas ruins, tudo que os irmãos tentaram fazer contra ele, Deus, porque Deus é soberano, Deus é o Deus de José, Deus estava forjando José. Se no meio do caminho José tivesse falado, você quer saber, Deus esqueceu de mim, você quer saber, meus irmãos não merecem, Deus não está nem aí comigo, eu vou chutar o pau da barraca, eu não vou mais servir a Deus, eu vou agora me deitar com a esposa de Potifar, eu não vou mais ser fiel. Se ele tivesse feito isso, ele teria sido reprovado, e ele não teria vivido o que Deus tinha para ele. Mas porque de alguma maneira ele, pela fé, ele sabia que Deus tinha, ele conseguiu superar pelo poder de Deus, ele conseguiu esquecer, ele sabia, Deus está comigo, então alguma coisa Deus tem para mim, Deus vai agir, Deus vai fazer, eu sei que eu tenho vida ainda, eu sei que Deus tem coisas para mim. Nós precisamos ter essa noção, porque senão a gente vai parar no meio da amargura, no meio da perda. A gente vai ser enterrado com pessoas que já foram, pessoas importantes, pessoas que fizeram parte da nossa vida, pessoas que nós amamos, pessoas que nos amaram, mas se eu não conseguir esquecer, eu não vou conseguir prosperar, eu não vou conseguir viver aquilo que Deus tem. Eu não vou conseguir, às vezes, ser um bom pai, ser um pai maravilhoso, uma mãe maravilhosa, porque de alguma maneira, morri junto com aquela pessoa, e Deus tem planos para você, Deus tem vida para você, Deus tem prosperidade para você, e prosperidade não diz respeito só a dinheiro, diz respeito à família, a trabalho, a ministério, a vida. E muitas vezes nós, nas provas, tem a ver com enfermidade, tem a ver com perda de trabalho, tem a ver com situações financeiras, tem a ver com tudo que nós temos vivido. Eu falei sobre aquilo que abate a nossa alma, mas se a gente não conseguir superar essas coisas, a gente jamais vai conseguir viver o que Deus tem para nós. Se José não conseguisse esquecer, vivesse amargurado, a hora que chegassem para ele, não quero saber, tem dois aqui que sonharam, não, isso aí era quando Deus falava comigo, agora Deus não fala, não quero mais saber de Deus. Quantas vezes nós agimos assim na igreja? Quando eu trabalhei, isso era quando eu fazia, isso era quando eu tinha importância, isso era quando alguém ligava, isso era quando eu era relevante. Peraí, o que é isso? Foi alguma mágoa, alguém que deixou de falar, de fazer, você deixou, mas isso é o inimigo colocando isso na tua vida, na tua mente, no teu coração. Sabe para quê? Justamente para você não experimentar a prosperidade, porque Efraim só vem depois de Manassés. Nós só vem tempos de prosperidade, de tudo aquilo que Deus tem, e é muito claro na vida de José, Manassés. Efraim só vem depois de Manassés, depois que nós conseguimos superar, esquecer,
que nós conseguimos viver tudo aquilo que Deus tem para nós. Cantares 2, 11, 12 diz algo maravilhoso, e eu quero trazer essa palavra para você nessa noite. E esse texto mexeu muito comigo, porque a gente tem vivido esse tempo de dificuldade. Falei sobre por que estás abatido, a minha alma. A gente tem vivido tempo difícil. A palavra de Deus fala: veja, o inverno já passou, acabaram-se as chuvas e já se foram, apareceram flores na terra e chegou o tempo de cantar. Já se ouve em nossa terra o arrulhar dos pombos, o canto. O inverno já passou, a primavera está chegando, meus queridos. Tem gente que isso é até na natureza, existem as estações. Tem o tempo de inverno, a nossa vida tem tempo de inverno, tem tempo de outono, mas tem tempo de primavera, tem tempo de florir, tem tempo de cantar, tem tempo de tudo isso. A gente não pode, por causa de que um dia as folhas foram, porque um dia as árvores murcharam, secaram, que vai ficar assim para sempre. Não, nem na natureza é assim, muito menos na vida daqueles que servem o Senhor, na vida dos filhos de Deus. O inverno vai passar e a primavera vai chegar, a árvore vai florir. Em nome de Jesus você vai voltar a ouvir os pássaros cantando na sua vida, na sua casa, na sua família. É tempo de superar, é tempo de esquecer, é tempo de prosperar, mesmo em meio às dificuldades, meu querido. Nós precisamos, a vida é dura, a vida é difícil, nós temos dificuldades, nós temos lutas, nós temos situações, eu tenho também, mas se nós formos parar, se nós formos ficar chorando, lamentando que perdeu, que morreu, que foi, que falaram, que deixaram de falar, ai porque eu não consigo, ai eu queria estar já, não sei aonde, fazendo, trabalhando, vivendo aquilo, porque eu já não passei em 2, 3 concursos, ai estou trabalhando aqui, a gente não vai viver nunca. Vamos parar de lamentar que eu fui vendido, que eu não estou mais na casa do meu pai, que fizeram, que deixaram de fazer. E vamos lembrar que Deus tem planos de paz para nós, que Deus tem vida abundante, que Ele na cruz do Calvário, Ele deu o melhor dEle, Ele deu Jesus, e a palavra dEle fala: aquele que não poupou nem seu próprio Filho, antes o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com Ele todas as demais coisas? Então, meu querido, nós precisamos superar. Tem tempo difícil, hoje, ontem, mas nós precisamos virar a página, esquecer e lembrar que Deus é aquele que nos faz esquecer, Deus é aquele que nos faz superar, e Deus é aquele que não só nos faz esquecer e superar, Deus é aquele que nos faz prosperar, em nome de Jesus. Pela fé, Abraão foi próspero, José foi próspero. Você pega esses homens que pela fé viveram, esse monte de testemunha. Você pega Jesus, nossa, Jesus passou por tudo, mas Deus deu um nome que está sobre todo nome, para que ao nome de Jesus todo o joelho se dobre, que estão os céus, na terra e debaixo da terra. Meu querido, vale a pena nós olharmos para as circunstâncias, para todas as coisas, falar assim: está difícil, mas eu sou daqueles que não retrocedem, eu sou daqueles que não permitem que as provações, as provas, as lutas, as dificuldades me façam parar, ou me façam cair, ou me levem a uma reprovação, porque eu vou permitir que tudo isso me leve a uma aprovação, ou a um lapidar, para que eu venha crescer, para que Deus cumpra o seu propósito na minha vida, em nome de Jesus, amém? Eu quero orar com você, coloca uma música aí, para que eu possa orar. Vou parar aqui, tinha uma personagem que eu queria falar muito, mas já falei muito, sobre Ruth. Tinha sobre Ruth, sobre Daniel, tantos personagens maravilhosos, mas isso foi um gostinho hoje, apenas 2 personagens. Olha o que pode nos motivar, nos inspirar, meu querido. A Bíblia
ele é um livro que dá vida, mas ele é um livro que inspira. É para nos inspirar, é para a gente olhar e falar assim, cara, eu quero viver isso. Não, José viveu, não, mas a Bíblia parece, às vezes a gente acha que a Bíblia é um livro utópico, é um livro de utopia, não, isso daí era esses homens. A Bíblia fala que Elias, falando acerca de Elias, era homem semelhante a nós, com as mesmas paixões, e fazia as coisas que fazia. Meu querido, é que eles faziam pelo poder do Espírito Santo de Deus, e esse Espírito hoje está aqui. Esse Espírito ele habita em nós, basta nós realmente falarmos, Deus, eu preciso que o Senhor me enche, eu quero ser cheio de fé, eu quero ouvir a Tua palavra, eu quero ser alimentado, eu quero ser conduzido, para que nada venha me abalar, para que eu possa confiar, saber que o Senhor é o Deus da minha vida, é o Deus que cuida de mim. Minha vida, eu passo por isso, eu sofro, não sei o quê, mas esses homens também sofreram, passaram, e eles venceram por causa do Senhor, e eu sei que se o Senhor estiver comigo, eu também posso enfrentar tudo isso, e me tornar mais do que vencedor, porque a Tua palavra fala que eu sou mais do que vencedor por aquele que me amou, e esse alguém que me amou foi o Senhor. Então em Ti, por causa de Ti, eu sou mais do que vencedor. Então eu quero me apropriar disso nessa noite, e eu quero sair daqui renovado, fortalecido pelo Teu poder, em nome de Jesus.